que os jovens não vão conseguir comprar um apartamento e isso não é culpa deles? Me acompanha agora para ver o vídeo do Will Green sobre esse tema de urbanismo e atualidade que vem perseguindo tantos jovens nos dias de hoje, inclusive eu, que tinha planos para conseguir um apartamento. Na verdade, eu tenho um apartamento, por ironia do destino. Mas tinha planos para me mudar e estou começando a repensar os meus planos, porque atualmente estou desempregado. Mas bora lá, sem perder mais tempo... Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é por que muitos jovens não vão conseguir comprar uma casa e por que a culpa não é deles. Então vamos lá, gente. Para muitos jovens urbanos, entrar na vida adulta vai ser um sinônimo de ansiedade. Então existe um termo aí chamado Milestone Anxiety que vai descrever bem essa sensação. A pressão para casar, a pressão para ter filhos e principalmente comprar uma casa. Mas antes esses marcos que eram alcançáveis, agora parecem sonhos distantes. Então toda a geração Z que nasceu ali entre o início dos anos 90 e também 2010, eles vão viver uma realidade em que o custo de vida e o preço dos imóveis vão tornar quase impossível sair da casa dos pais. E essa... Queria só fazer uma correção. Não é vão viver, estão vivendo. Porque eu me encaixo nessa geração. Eu sou de 97 e faço parte dos vamos agringar, né, os temas desse rolê de geração, faço parte dos Zennials. E isso já é algo que acontece, já é uma ansiedade. E uma ansiedade não só por ser algo que, sei lá, nossos pais tinham, era um ideal nosso, e a gente simplesmente não encontra um mercado razoável para a gente conseguir ter uma casa própria, etc, etc, mas porque muitas coisas giram em torno disso também. Apesar de não termos, isso ainda é um sinônimo de sucesso para muita gente. E digo mais, acredito que isso possa afetar até nos relacionamentos. Ansiedade, obviamente, não é uma falha individual. É o reflexo de uma estrutura econômica que não funciona mais para os jovens. Então, eles adiam projetos de vida porque o básico, a moradia, ficou inacessível. Então, mesmo quem trabalha e recebe um salário razoável, descobre que pagar o aluguel já é difícil. E comprar um imóvel, então, é quase impensável. E os dados aí confirmam esse abismo, porque a falta de acesso à moradia é um problema global. E nos Estados Unidos, essa geração Z, que tem aí entre 18 e 25 anos, vão representar só 3% dos compradores de imóveis. E o pico aqui de pessoas são aquelas que estão entre 60 e 69 anos. E segundo um relatório da Consumer Affairs, essa geração vai ter até 86% menos poder de compra que os baby boomers tinham nessa mesma idade. Então o preço das moradias subiu muito mais rápido que os salários. E no Brasil, logicamente, que o cenário também é dramático. Muitos aí já sentem isso na pele. Então em Curitiba, o aluguel médio aumentou 20% em um ano. E isso, fora que os valores aumentam, o aluguel aumenta e as casas estão cada vez menores. Então, vem compensando cada vez menos, inclusive, sair da casa dos pais. Porque você está numa casa que cabe mais de uma pessoa e não num cubículo que cabe uma pessoa e olhe lá. Que você vai para você ter uma independência, etc. Mas hoje em dia, com valores tão altos, não tem compensado. E eu acho engraçado, porque sempre quando vem para esse tema, ou com temas parecidos, me volta um pouco na época do porquê a gente entrou na ditadura, porque não sei se vocês lembram da época de escola, mas um dos planos do João Goulart era justamente ter políticas para a moradia, em questões de aluguel e etc, etc. Mas as pessoas não aceitaram isso, deu no que deu. E hoje nós colhemos frutos de não ter políticas como essas, sejam de urbanismo, seja do Estado intervindo em coisas que realmente importam. Porque moradia, além de ser um dos direitos básicos, é estratégico. Moradia é essencial para trabalho, então o comerciante e o empresário que empregam vão sentir isso, porque tem deslocamento, tem tempo para chegar no emprego, tem perda de dinheiro nesse tempo para se deslocar até o emprego, e quando a pessoa mora perto do emprego, ela precisa de emprego melhor, porque o custo é infinitamente maior de se morar perto do emprego, que geralmente é numa área central, e longe do emprego, que é numa área periférica, mas que os preços são mais acessíveis. Ora, se não estamos colhendo consequências das nossas políticas, ações e até ganância.
bairros aí como Alto da Glória aumentou em 70%. E no Rio de Janeiro, se você quiser comprar um apartamento aí padrão no Leblon, você vai ter que ter uma renda familiar de pelo menos R$75 mil por mês. Então isso exclui aí toda a juventude e logicamente que boa parte da classe média também. Não vai sobrar basicamente ninguém aí. E enquanto Pensando que, gente, a maior parte das pessoas não chegam a ganhar 10 mil reais, que você ganhando mais de, sei lá, 20 mil, você já tá parte dos 5% mais ricos do Brasil, isso não é quase ninguém. Isso também é uma das coisas que me faz questionar como existe tanto empreendimento imobiliário sendo construído, sendo que não tem tanta gente para morar nesses empreendimentos. Não tem gente com dinheiro para morar e não tem quantidade de pessoas para morar neles. A maior parte desses imóveis que saem, principalmente numa cidade como São Paulo, são imóveis para venda, para negócio, não para moradia. E se isso não te perturbar nem um pouco, a gente está errando como sociedade. Porque deveria. O básico é um teto. E não o negócio. Mas vamos a continuar. maioria luta para pagar o aluguel, o mercado de luxo aqui vai viver o seu maior momento da história. Então, segundo estudos aí da Bain Company, o setor de luxo brasileiro movimentou 98 bilhões em 2024, que é um crescimento aí de 26% em apenas 2 anos. E o ramo imobiliário de alto padrão sozinho vai faturar 21 bilhões em vendas, crescendo 4 vezes mais que a média global. Então, em um ano em que o mercado global de luxo caiu 1%, o mercado brasileiro vai crescer. E aí você pode estar se perguntando, porque isso parece meio contraditório. Como que alguns têm tanta crise e outros têm tanta prosperidade? Mas Exatamente, eu não sei onde essa conta fecha. Juro que eu não sei onde essa conta fecha. De onde está saindo todo esse dinheiro e tudo mais. as duas coisas, elas estão conectadas, porque o problema da moradia inacessível e o boom do luxo fazem parte de uma mesma lógica, porque o capital financeiro transformou o lugar em que a gente vive em um ativo, algo aí para gerar lucro e não para morar. Então investidores, fundos e bancos, eles tratam casas e apartamentos como reservas de valor. E isso significa que o jovem que procura o seu primeiro imóvel não vai competir só com outras famílias, ele vai competir com o capital global. Então fundos imobiliários e grandes incorporadoras, elas vão comprar blocos inteiros de apartamentos e vão elevar os preços em todas as faixas do mercado. Então o resultado aqui é um paradoxo mesmo, porque isso é bizarro. Como que não tem um Estado intervindo nisso? Isso já me preocupava, a questão imobiliária já me preocupava olhando para o rolê de Oxxo e outras empresas que compram e que criam lojas, que a gente olha para um lugar, por um lado e fala, nossa, deve ser lucrativo, deve ser a franquia, piriri pororó, mas existe um outro lado muito alinhado com o setor imobiliário e com esse ativo das empresas, que é a localização. Eu acho extremamente problemático. E problemático ao ponto que ninguém... Quer dizer, tem pessoas de olho nisso, senão ele não estaria falando sobre isso. Mas nenhuma autoridade, e aqui eu acho que cai um pouco mais sobre os prefeitos nesses casos, porque são os caras mais focados na zeladoria e no urbanismo, né, que daí vai ligar com os imóveis e afins, e eles não fazem nada, eu não vejo nenhuma preocupação sobre isso. Eu vejo leis que não tem fiscal para ver, eu vejo que existem leis, mas não existem fiscais para ver, e tem gente passando pano para todo mundo. Ou alguém está lucrando com isso também, que é uma grande possibilidade. E do outro lado do governo, eu vejo planos de assistência a empréstimo e não necessariamente a moradia. Porque empréstimo é importante, faz a economia girar, mas ele também traz dívida. Ele não é necessariamente a chave do sucesso para você conquistar alguma coisa. Ele é a chave do sucesso para um país que tem altos índices de endividamento ter ainda mais.
Mas vamos continuar. A ansiedade dos jovens aqui vai ser um reflexo psicológico de um sistema que transforma o direito à moradia em um investimento. Então a casa aí deixou de ser lar e vai virar produto financeiro. E nesse cenário aí, a sustentabilidade, tanto social quanto econômica quanto urbana, ela não se torna mais um luxo aí. Ela vai ser a única saída possível. Então a gente já entendeu que a crise da moradia não é um acidente. É uma consequência direta de como o capitalismo vai acumular riqueza. Então a casa passa a existir menos como valor de abrigo, que é esse valor de uso, e vai virar mais uma mercadoria, que é esse valor de troca. Então o sistema... E vale lembrar, não só troca de compra e venda, né? Mas troca como aluguel e algo que já preocupou e preocupa várias cidades ao redor do mundo, Airbnb. Ele não busca abrigar as pessoas, ele busca gerar lucro. E quem tem dinheiro sempre encontra um lugar onde morar, mas quem depende do salário não. Então o preço é definido pela capacidade de pagamento e não pela necessidade humana. E aí a moradia vai se transformar em um produto escasso e também caro, porque é a sua escassez que vai garantir o lucro. Só que nas últimas décadas o processo vai se intensificar. Então a moradia deixa de ser algo que se compra e que se vende. Ela vai virar um ativo financeiro, igual o Hadouken que esse cara tá dando aqui na tela, transformando um feixe de luz em imóveis. Então isso vai se transformar em uma classe de investimento, assim como ações ou assim como commodities. Então esse processo aqui é chamado de financiarização da moradia, porque agora quem domina o setor não são os pequenos construtores, mas são fundos de investimento e também seguradoras. Então esses agentes vão comprar grandes quantidades de imóveis, às vezes até bairros inteiros, e vão lucrar especulando com eles. Então isso significa revender por preços mais altos, logicamente, ou aumentar os aluguéis, ou também cortar custos de manutenção. E em muitos casos, famílias vão ser despejadas para abrir espaço ali para inquilinos que possam pagar mais. Então o resultado aqui é muito simples. O inquilino não vai negociar mais com uma pessoa, ele vai negociar com uma corporação. E corporações, gente, não tem empatia. Eles têm só metas de rentabilidade. E aí pesquisadores aqui do Widburg e do Waldron, aqui do Queen's University Belfast, eles vão mostrar que a financiarização atua em 3 frentes principais. Então a primeira frente vai ser a propriedade hipotecada e algumas vezes securitizada. Então o financiamento habitacional vai virar um combustível da especulação. Então as hipotecas são empacotadas em títulos e vão ser vendidas em bolsa de valores, que é um processo chamado de securitização. Então isso vai gerar ciclos de expansão e de colapso, que a gente chama aí de boom and bust, que vão elevar os preços aqui e tornar a casa inacessível durante os períodos de alta. Segunda questão vão ser aqui os corporate landlords, que a gente pode traduzir aí como senhores corporativos. Então são fundos privados e empresas institucionais que compram uma fatia crescente ali das moradias urbanas. Então eles vão tratar as casas como ativos de portfólio, buscando ali um retorno rápido. Então o aumento dos aluguéis é visto aí nesse mercado como uma simples otimização ali de ganhos. E por último aqui a gente vai ter também a cumplicidade do Estado. E esse é o ponto mais invisível e talvez o mais importante de todos. O que eu estava falando? Porque o Estado ele não é vítima desse processo, ele é cúmplice de tudo isso. Porque a política habitacional ela foi reconfigurada para favorecer o capital financeiro. E durante o pós-guerra, muitos governos europeus vão construir moradias sociais em larga escala. E essas políticas priorizavam o valor de uso, que é essa moradia como um direito. Mas com o avanço do neoliberalismo, o Estado vai mudar. E aqui no Brasil, a gente... Não sei se vocês... estão em bairros periféricos também, mas o que a gente... que era muito comum de se ver, até, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez menos, era realmente construção de CDHU, de Coabs. Aqui em São Paulo, pelo menos, tinha bastante. O bairro aqui onde eu moro tem várias, assim. E de uns tempos pra cá, de, sei lá, 10, 15 anos pra cá, isso diminuiu drasticamente. Eu, pelo menos... próximo, não vejo muitas coisas assim sendo feitas. Muitas moradias populares sendo feitas. Em compensação, teve um boom do Minha Casa Minha Vida, e que eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas é algo que também vai fomentar esse tipo de coisa, porque você deixa num papel que você gira em torno do empréstimo, a questão, e as políticas de moradias populares... elas vão tentar conversar com as corporadoras, que as corporadoras precisam fazer moradias populares. Mas elas de fato estão vendendo para populares?
Isso é muito perigoso, deixar tudo isso nas mãos do setor privado, porque como ele disse, corporação quer lucro, não tá nem aí pro bem-estar da sociedade. De papel. Ele vai parar de construir e vai passar a facilitar o mercado. Então isso significou criar leis, criar incentivos, criar parcerias público-privadas que tornaram a habitação uma ferramenta de investimento. Ainda o Estado vai liberalizar os mercados de hipoteca, ou seja, vai permitir que as dívidas das famílias se tornassem também produtos financeiros negociáveis globalmente. E também vai promover essa ideia de que todos devem ser proprietários. Então vão transformar a casa própria em um símbolo de sucesso pessoal e, ao mesmo tempo, uma peça de capitalismo de acionistas. Então, essa ideologia culpa as pessoas por não conseguirem comprar uma casa, enquanto vai ignorar ao mesmo tempo que o próprio sistema vai excluir elas. Então, assim, a moradia, que é um direito social, vai virar um instrumento de especulação. Então, o jovem de hoje aqui que a gente vê na tela, ele vai pagar a conta de décadas de políticas que transformaram o lar em investimento. E o Estado, que antes ali protegia o direito à moradia, agora vai proteger o direito ao lucro. E o resultado é visível nas cidades. Então, arranha-céus de luxo vazios, ao lado de famílias expulsas para longe dos centros. Então, a casa deixou de ser o começo da vida adulta e vai se transformar em um símbolo de impossibilidade. Então, a crise habitacional não é falha do mercado, é o próprio mercado funcionando exatamente como ele foi projetado. E aí, se a financiarização global é o motor da crise, no Brasilzão aqui de meu Deus, ela vai encontrar um terreno perfeito para florescer. E a crise habitacional brasileira não nasceu aí no século XXI. Ela é o resultado direto da forma como o país se urbanizou, com poucos donos e muita gente sem terra. Então, da forma que o país se estruturou, né? Com base em escravidão, que acabou da forma que sabemos, cada um por si, Deus por ninguém. E como ele falou, muita terra na mão de poucos. Sem uma reforma agrária urbana efetiva como aconteceu em outros países, o solo urbano já nasce controlado por uma elite, que vai transformar ela em um bem escasso e caro. Então essa estrutura cria um ciclo vicioso, porque a elite vai concentrar os terrenos, vai ditar os preços, e a população de baixa renda vai ser sempre empurrada para as periferias, ocupando áreas irregulares ou ali sem infraestrutura. Então, e que estão cada vez mais distantes, que leva àquele problema de transporte que eu comentei. Essa exclusão, ela é o DNA da nossa urbanização e explica pra gente por que essa segregação urbana ela é tão persistente, porque o Estado, ao longo de décadas, ela vai falhar em controlar esse processo e com isso a cidade vai virar o palco perfeito para esse jogo da especulação. Então, como que funciona a especulação? Porque ela não é aí uma abstração, ela é um modelo de negócio. Então, ela vai seguir umas etapas básicas aqui. Então, primeiro aqui, a população vai pagar impostos sobre o seu trabalho e dos produtos ali que ela compra. E aí o governo aqui, ele vai usar essa receita para criar bens e serviços públicos. Então ele vai criar infraestrutura, vai criar transporte, vai criar escolas, parques, saneamento, etc. E aí esses investimentos públicos vão aumentar o valor da terra, o valor de uma casa, de um apartamento, enfim. E isso vai acontecer especialmente nas áreas beneficiadas. O governo vai criar metrô, inclusive, que acho que em São Paulo é um desses investimentos que mais aumenta o valor dos imóveis. Ou um dos que mais aumenta. Que são os pontos nobres da cidade. E aí os proprietários de terrenos nessas áreas, eles vão ver o preço dos seus imóveis disparar. E isso vai acontecer sem eles produzirem nada. Então esse aumento aí não vai vir aí do mérito individual, mas vai vir do investimento coletivo, ou seja, asfalto, metrô, escolas, etc. E aí quando o proprietário vende ou aluga, ele vai capturar esse valor criado pelo Estado. Então os inquilinos e os compradores, eles pagam mais duas vezes, porque eles vão pagar a primeira vez em impostos, ou seja, para criar o bem público, e vão pagar a segunda vez no aluguel, ou nesse preço aí inflado da terra. E na teoria, o Brasil tem leis avançadas. A primeira é o Estatuto da Cidade de 2001, mas a gente também tem os planos diretores, que deveriam garantir que a propriedade cumpra aí uma função social, mas planos diretores de São Paulo desses últimos anos são coisas lindas, mas ninguém aplica. Na prática, essas ferramentas elas foram capturadas. Como vai apontar aqui um estudo da UFSC, esses planos diretores, ao que parece, têm sido desrespeitados. E com isso, agravam-se ainda mais os problemas ambientais urbanos. E em São Paulo, essa análise aqui das leis de zoneamento e dos planos diretores ao longo da história vai demonstrar uma negociação constante desses padrões de verticalização no município. Então, ao invés de regular, muitas vezes o Estado vai negociar. Então, esse debate sobre zoneamento, que inclui a altura dos prédios, que inclui densidade,
cidade, uso do solo, tudo isso vai virar um campo de batalha política. E construtoras e incorporadoras têm um poder aí desproporcional dentro desse processo. E as propostas que poderiam realmente conter essa especulação vão ser sempre as mais polêmicas e geralmente as primeiras a cair. Então, sim, e às vezes até por ações internas, né? Apesar de no Brasil o lobby ser proibido, o resultado aí é previsível. Leis criadas para conter o mercado acabam sendo usadas para fortalecer o mercado. Exemplo recente aí, empreiteiras que já foram notificadas por fraudes na venda de habitação de interesse social em São Paulo. É o que eu estava falando lá no início. Essas políticas feitas para habitação de interesse social, deixadas para o lado da empresa, da corporação. A corporação vai fazer o quê? Então, o plano diretor prevê aí, desde 2014, uma série de benefícios para as construtoras que constroem imóveis aí para baixa renda, especialmente a possibilidade de construir prédios mais altos sem pagar mais pelo excesso. E, em contrapartida, os imóveis só podem ser vendidos para pessoas que, de fato, estão na faixa salarial prevista. Então, para tu ter uma ideia da vantagem aí para as construtoras, uma das empreiteiras punidas deixou de pagar mais de 4 milhões somente de outorga onerosa, sem contar com isenções de ISS. E aí, essa outorga onerosa do direito de construir é um exemplo emblemático, porque a ideia é simples. O plano diretor vai definir aqui um limite básico para se construir no terreno, ou seja, você tem um coeficiente de aproveitamento. Vamos dizer assim, você pode construir 2 vezes a área do terreno, mas quem quiser construir, por exemplo, mais meia área do terreno, 2,5 vamos dizer, e aí você fazer aqui mais um pavimentinho, ó que beleza. Ou até 2, eu vou pintar eles aqui de uma outra corzinha para ficar mais claro. Então, quem passar esse limite aqui vai pagar uma taxa para a prefeitura. E esse dinheiro, em tese, deveria financiar a habitação popular e também infraestrutura. Mas o que acontece com o plano diretor quando ele é influenciado pelo lobby imobiliário? Os limites de construção vão ser inflados e essa outorga onerosa vai funcionar como uma licença para lucrar mais e não uma ferramenta de redistribuição. E um dos exemplos aqui é Balneário Camboriú. Por que os prédios são tão altos, principalmente nessa faixa costeira? Justamente devido a essa outorga onerosa. Porque se a gente olhar aqui, um terreno poderia ser construído apenas 3,5 vezes a área dele. Ou seja, se um terreno tem 1.000 metros quadrados, você vai poder construir 3.500 metros quadrados. Mas eles vão colocar de outorga onerosa 1,5. Ou seja, você vai poder construir 5. Mais ainda, eles não satisfeitos, vão colocar mais uma outorga aqui. Então vai poder construir mais um. Mas em algumas épocas específicas, eles vão aumentar ainda mais um, ou seja, ao invés de 3,5, você vai poder construir 5, 6, 7. Então tá bom, o que é mais? Só que não é só isso. Esse 7 vai valer acima do embasamento, então é para torre. O embasamento aqui, que é para veículos, não vai ser contado. Então, na prática, a outorga onerosa se transforma em uma licença para lucrar mais, não em uma ferramenta de redistribuição. E segundo esse estudo aqui do Lincoln Institute of Land Policy, eles vão dizer que em muitos municípios, o aumento permitido da altura e da área construída, eles vão resultar em impactos urbanísticos negativos, ou seja, mais adensamento, mais trânsito e menos qualidade. E cara, isso é batata. Em São Paulo acontece direto. Se eu posso citar um exemplo que eu vejo o tempo todo, é o Butantã. Quantidade de prédios que estão construindo lá, e prédios de alturas que eu não sei se deveriam, é enorme. E definitivamente não são prédios para habitação. Definitivamente. E se você pegar um dia, no horário de pico, o trânsito naquelas ruas que são extremamente mal feitas, é brincadeira. E cada dia tem um prédio novo, cada dia fica pior. Na área da Paulista estão voltando a construir mais prédios também, e tem algumas outras áreas, como em Pinheiros, que isso tá virando também uma outra realidade. E juro, quando eu vejo essas coisas, quando eu leio esse tipo de notícia, estudos e afins, a única coisa que me vem na cabeça é... Curapica está se afogando em um vazio indescritível. Porque o futuro, como eu estava falando no outro vídeo, enquanto os chineses estão otimistas, esse país só me dá desespero. Essa cidade, esse estado só me dão mais desespero. Onde a gente vai morar?
qualidade de vida. Então, na prática, esse instrumento criado para capturar o lucro da valorização pública, ele vai virar o oposto, que é um selo da legalidade para especulação. Então, o plano diretor, que deveria ser um escudo social, ele vai se tornar um manual de instruções para quem quer transformar aí o ar em dinheiro. E o resultado dessa engrenagem é visível em grandes cidades brasileiras. Então, bairros inteiros são redesenhados para atrair capital e não para abrigar pessoas. Então, a moradia é tratada como investimento, como planejamento urbano e também como marketing. Então, o jovem de hoje que não consegue comprar um apartamento, ele não é vítima aí de um mercado aquecido. Ele está preso em um sistema que foi planejado para valorizar a terra e não a vida. E aí, esse modelo urbano que eu já comentei, que é financiarizado, que é especulativo e também que é excludente, ele vai falhar em 2 níveis, porque ele não vai tornar sua moradia também inacessível economicamente. Se fosse isso, ainda estava ruinzinho, mas a verdade também é que ela também vai degradando em qualidade. Ou seja, a gente está pagando caro por casas e apartamentos aí muito ligadas à localização, mas que vão poluir bastante, vão desperdiçar bastante energia e vão comprometer a saúde de quem vive neles. E aqui que a tese central desse vídeo vai se consolidar, porque a sustentabilidade deve deixar de ser um luxo. Então ela precisa se transformar em uma necessidade urgente, tanto a nível econômico, tanto a nível ambiental e a nível urbano. Que quando a gente fala de sustentabilidade não é só sobre o meio ambiente, tem todo o aspecto social, que é o principal tema aqui do vídeo. Então, se a gente abordou bastante esse lado social da sustentabilidade, agora é hora de falar sobre essa parte ambiental, que no final vai acabar impactando também o lado social e econômico. Mas o setor da construção civil é um dos maiores motores da crise climática. Então, ele consome aí grandes quantidades de energia, também consome muitos recursos naturais, tanto na construção, que a gente chama de carbono incorporado, quanto no uso diário dos edifícios, que a gente chama de carbono operacional. Então, essa energia gasta para iluminar... Esse é outro ponto, né? Acho que ele deve falar sobre isso, mas a gente vê esses prédios, né? Essas construções, até casas, cada vez com mais vidro, cada vez com mais coisas, sem pensar no bem-estar, sem pensar em questão térmica, sem pensar em quem habita. Vão ser mais casas, apartamentos, lugares que você vai precisar ludibriar para fazer com que seja morável. Então, você vai encher de ar-condicionado, você vai encher de um monte de coisa, e tudo isso tem um puta do impacto no meio ambiente. E para climatizar edifícios é gigantesca. Aí, e ela vai crescendo a cada ano. E a pegada de carbono do setor começa antes mesmo da obra começar, ali no canteiro de obras. Então é na extração de matérias-primas, é ali na produção do cimento, que é um dos maiores emissores de CO2 do planeta. E também a gente vai ter o transporte de todos esses materiais pesados transportados por longas distâncias. Então, no fim do processo, existe um desperdício muito grande, que são toneladas de resíduos e perdas que vão acontecer por falta de planejamento técnico. Então, o resultado é um ciclo de alto custo ambiental e uma baixa eficiência. E aí, quando a gente fala sobre qualquer mercado racional, preços altos significam maior qualidade. Só que esse mercado imobiliário financiarizado que domina nossas cidades, ele vai funcionar quase que ao contrário, porque os imóveis vão ser caros não porque eles são bons, eles vão ser caros porque eles são escassos e tratados como investimento. Então, o valor é ditado pela localização, como eu já comentei antes, e também por esse potencial de valorização especulativa. Então não vai ser pela qualidade construtiva, pela eficiência ou pelo conforto. Isso logicamente que agrega, mas não vai ser o principal fator. E é por isso que a gente paga hoje valores de luxo por produtos ruins. Então apartamentos mal ventilados, que são ali quentes no verão, que são gelados no inverno, prédios aí que dependem de ar-condicionado praticamente o dia inteiro, que vão elevar o consumo de energia e consequentemente a conta de luz, e também ambientes com iluminação natural insuficiente, que vão ter ruído excessivo e conforto térmico precário. Então o morador vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar primeiro para comprar e depois para conseguir viver. E o planeta vai pagar junto, com emissões crescentes e esse desperdício que é estrutural. Então, diante disso, sustentabilidade não é marketing. Ela é uma forma de corrigir um produto defeituoso. Esse modelo construtivo que está priorizando o lucro além da vida. Então, esse é um trabalho que a Green realiza, tanto a nível de projetos quanto a nível de consultoria.
Então nós vamos avaliar a eficiência energética para reduzir contas e emissões, o conforto térmico que a gente vê aqui na tela. Então nós estamos avaliando aqui um apartamento, ver se ele está conforme aí a norma de desempenho. Né? Nós avaliamos também iluminação natural para melhorar o bem-estar das pessoas, também o uso de materiais de baixo impacto para minimizar os danos ambientais, o conforto acústico também, que no caso desse apartamento aqui a gente está avaliando, ou seja, reduzir aí o barulho das ruas ou dos apartamentos vizinhos. Então o objetivo aqui é saúde, qualidade de vida e economia como valores principais. Caso você queira conhecer o serviço, deve vir vários links aqui abaixo do vídeo. Mas continuando, o jovem que hoje paga caro em um apartamento ruim, ele não está só enfrentando aí uma crise imobiliária, ele está vivendo dentro de uma crise aí gêmea, que é econômica e também ambiental, e que no fim é produzida pelo mesmo sistema. Mas gente, eu sei que eu falei bastante notícia ruim nesse vídeo, só que esse modelo de moradia baseado na financiarização e na especulação, ele não é inevitável. E em várias partes do mundo, a gente vai ver cidades e comunidades experimentando aí um caminho diferente, que vão desafiar essa lógica do imóvel como ativo. E vão... Pô, nessas horas que vê o pessoal falando da China me pega muito. Tem um mano que faz vídeo lá pro Instagram, que ele mora na China, acho que ele tem uma esposa que é chinesa, que ele fala de cada coisa que me dá tanta inveja. Que jovens já tem casa lá, que o governo garante casa por muito tempo e com um preço extremamente acessível, praticamente simbólico. Como que eu não vou ficar indignado com um país que se doa para especulação imobiliária, que abraça ela, dá docinho e carinho para ela o tempo todo, e não vou ficar com inveja de um país que investe em moradia como um setor estratégico para a população. Gatar esse valor de uso, o valor de lar e não o valor de investimento. Então, um dos modelos interessantes é o de Zurique na Suíça. Eu sei que é complicado trazer Suíça para a realidade brasileira, mas vale como estudo aqui, porque a gente tem um dos casos aí mais avançados de moradia cooperativa do mundo. Quase 25% do estoque habitacional, ele vai pertencer a cooperativas sem fins lucrativos e que vão ser geridas pelos próprios moradores. Esse que eu mostro na tela aqui é o Mer as Woman, e aqui a gente consegue ver algumas imagens. Então essas cooperativas funcionam de forma simples, mas muito poderosa. Ou seja, o terreno é público ou cedido à incomodata e o edifício vai ser financiado coletivamente e administrado pelos moradores. E o aluguel vai ser calculado apenas para cobrir os custos, sem lucro envolvido. E o impacto disso vai ser profundo, porque os aluguéis cooperativos vão ser de 30% a 40% mais baixos do que os aluguéis de mercado. E o modelo vai reduzir essa especulação. E o governo de Zurique vai apoiar essas cooperativas com crédito público e também com incentivos fiscais, consolidando aí uma rede de moradias sustentáveis, estáveis e também socialmente mistas. Então esse modelo aqui, ele prova que o público e o privado eles podem coexistir, desde que o lucro não seja o objetivo principal. Já em Singapura, eles vão usar um exemplo híbrido. Eles vão unir planejamento estatal centralizado e também propriedades individuais reguladas. Então mais de 80% da população aqui, eles vão viver em moradias administradas pela Housing Development Board. Então o terreno é 100% público, ou seja, vai pertencer ao Estado, mas os apartamentos são vendidos com direito de uso de 99 anos. Então isso garante uma estabilidade e impede essa especulação do solo. E os subsídios aí são generosos, mas com regras claras. Ou seja, o preço é calculado com base na renda familiar, as revendas vão ser controladas pelo Estado e o planejamento urbano é integrado ao transporte, à saúde e também educação. E aqui em Montevidéu a gente tem as cooperativas de ajuda mútua, que são um caso de sucesso aí da América Latina. Então, desde os anos 70, as famílias organizadas coletivamente, elas vão construir suas casas em terrenos públicos com financiamento estatal e essa autogestão total. Então, cada morador participa da obra e da decisão e o resultado aí vão ser bairros inteiros construídos sem essa lógica do lucro. Vão ter também uma boa qualidade e um senso de comunidade. Então, a Fulkvan aqui que é chamada, ela é um movimento social estruturado com mais de 20.000 unidades entregues e talvez um dos exemplos mais replicáveis aqui para o contexto brasileiro. Mas nem todas as soluções vêm do Estado. Esse é um exemplo aqui de uma cohousing, ou seja, ela vai combinar moradias privadas com espaços compartilhados, como cozinhas, hortas e também áreas de trabalho comuns. Então as decisões são tomadas coletivamente, sem hierarquia, e o foco deixa de ser o lucro para se tornar esse viver em comunidade. Então os custos de construção e de manutenção são divididos e vão reduzir aí
aí o custo total de vida. É uma resposta econômica também para essa solidão e esse individualismo aí das grandes cidades. Então, uma forma de desmercantilização em microescala que vai valorizar o apoio mútuo e também o pertencimento. Então, esses modelos mostram que há caminhos. Cada um aí à sua maneira pode enfraquecer esse domínio da lógica financeira sobre o espaço urbano. E agora eu quero saber de você. Você gostaria de ver projetos assim no Brasil? Será que a gente conseguiria fazer um desses aí juntos? Enquanto eu estou terminando esse vídeo aqui, eu fico deslumbrando essa ideia. Será que não seria possível? Será que se a gente não se juntar e a gente não consegue criar algo bacana aí todo mundo em conjunto? Termino esse vídeo inspirado, mas eu quero saber de você. Diz aí nos comentários o que você pensa. E eu espero que Bacana. você tenha curtido esse vídeo aqui, essa jornada comigo. Eu adorei fazer esse vídeo para você. Sei que o cenário não é bom, mas a gente precisa buscar alternativas aí juntos. Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu acho que esse é um problema que todos nós estamos enfrentando e a gente precisa achar soluções juntos. Um grande abraço para você e uma ótima semana. É isso, gente. Se gostaram do vídeo, não esqueça de compartilhar ele. E vão lá se inscrever no Will Green, tem vários vídeos legais, temas importantes. Eu não sou tão otimista quanto ele. Gostaria muito que acontecesse. Eu sei que tem pessoas que querem encarar esse problema de frente. Tem vereadores aqui em São Paulo, por exemplo, como o Nabil, que foi professor de, acho que arquitetura na USP, afins, que ele é um cara que olha muito para isso e ele ativamente confronta essas irregularidades. Mas eu acho legal a gente pensar sobre isso. Eu queria muito ser mais otimista. Então, se você gostar, quiser compartilhar esse vídeo com outra pessoa, comentar e apoiar esse tipo de coisa, acho que vai ser muito bacana pra gente tentar reverter essa situação, né? As resoluções a gente não pode deixar que só quem tem dinheiro ou só quem tem poder faça. A gente precisa exigir, pelo menos exigir, que elas sejam feitas. Mas tá aí, são bons modelos. O último eu não gostei tanto porque, não sei, eu acho que para esse último modelo a especulação talvez tenha outras saídas, mas é importante a gente pensar em comunidade sobre essas coisas que nos afetam de forma individual e coletiva, né? Então é bem importante. Mas tá aí, bom vídeo, bem boa tese, bem boa construção, né? É isso. Se você gostou desse react, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal, dá essa força. E se quiser ajudar esse desempregado, tem o LivePix, tem outras formas também. Mas a inscrição, o comentário, a curtida e ver esse vídeo são as melhores formas para me ajudar. E é isso. Terminando esse react,